Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Amém? O que Deus deu para nós? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Feche teus olhos. Senhor, tua palavra foi lida nesta noite. E desse trecho, meu Deus, o Senhor vai falar conosco durante essa ministração. Peço que o poder do Espírito Santo de Deus continue neste lugar. Quero que o poder do Espírito Santo de Deus esteja nas casas que estão nos assistindo ao vivo agora. Peço que o poder do Espírito Santo de Deus alcance as pessoas quando clicarem nesse culto, meu Deus. Quando eles assistirem o culto gravado, a intensidade e o poder da palavra é o mesmo. Quero que abençoe todas as pessoas que estão no templo. Eu rejeito todo espírito contrário. Existe muito demônio, Senhor, para determinadas áreas que vem tirar a nossa concentração. Eu repreendo agora todo espírito maligno que tenta trazer ansiedade. Nós não terminamos nem o dia de domingo, já quer nos impulsionar a pensar na segunda. Não, eles estão repreendidos. E Jesus me deu a autoridade de, no nome dele, repreender demônios. E eu faço isso hoje na autoridade do poder da palavra de Deus. Para que nós venhamos a entender o propósito dessa mensagem, para nós sermos realmente abençoados na tua presença. É isso que eu quero que aconteça comigo, todas as pessoas que estão aqui e quando tiverem acesso a esse culto, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Presta bem atenção, o povo de Deus é um povo muito abençoado, viu? Repita comigo, o povo de Deus é muito abençoado. Aí você fala, eu sou abençoado. Não é? Somos abençoados. Mesmo quando alguém tente contra você, não vai resolver. Lá em Números 23, versículo 19 ao 20, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala, deixa de agir? Acaso promete, ele deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar. Esse versículo é de um contexto de uma história de Balaão. O cara era reconhecido por falar bênçãos, falar maldições. E o povo de Israel se meteu numa guerra lá com o tal de um rei Balaque. E o rei Balaque percebeu, eles não conseguiam vencer Israel, queria vencer através da palavra de Balaão. Contratou Balaão, deu grana para ele, para que Balaão falasse contra a igreja. Quero só encurtar a história e falar para você assim, não resolveu nada. Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Eu quero dizer para você, então entenda, você é abençoado por Deus e ninguém vai mudar isso. Você que é meio supersticioso, você que tem medo de olho gordo, e pega, viu? Deixa eu te lembrar disso. Nós estamos lutando contra o príncipe das trevas. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Quando nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Não canso de te falar que o princípio da palavra de Deus prevalece em nossa vida. Primeiro por sermos criatura de Deus. Depois por sermos filhos de Deus. E a palavra para os filhos é o seguinte. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ponto. Então pega. Não pode pegar em nós. Quando nós estamos protegidos pelo poder da palavra de Deus. Se não estivermos protegidos pelo poder da palavra de Deus, somos pessoas comuns, sem proteção nenhuma. Por nossa conta e risco. Você já imaginou viver por nossa conta e risco? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você era uma pessoa que tinha medo de olho gordo, inveja, macumba, despacho, a pessoa olhava para você, você já batia na madeira, né? Tem gente que fica... Deus, fala qualquer coisa ruim, a pessoa... Para com essas coisas, porque se Deus te abençoa, ninguém vai mudar isso. Está entendendo bem? Eu quero declarar que as bênçãos que Deus tem para essa semana sobre a tua vida não vai mudar, porque é Deus que está dando a bênção para a tua vida. Amém? Hoje nós vamos falar que é tudo sobre o coração.
Texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, está escrito assim: não julguem para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, está escrito assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Amém? O ato de dar começa pelo coração. Tudo tem a ver com a essência daquilo que damos e do jeito que fazemos e como fazemos. 2 Coríntios 9:7 diz assim: e cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Vou te fazer uma pergunta simples. Nesses versículos que eu li até agora, eu falei sobre dinheiro? Alguém ouviu eu falar sobre dinheiro nesses versículos? Você que está em casa pode... Ô Zé, o chat está no ar, né? Pode entrar no chat lá e responde. Eu falei sobre dinheiro? Não. Eu estou falando para você a respeito de dar. Você ouviu a palavra dinheiro? Não. No contexto você ouviu julgar e não julgar. Novamente a palavra dinheiro não aparece nos versos 38 que eu lhe dê e lhe será dado. Como poderei pregar sobre a graça se não falar em dar? Porque Deus amou e deu. Acho que domingo passado eu pincelei sobre isso. Deus amou e deu. Deus deu 10% ou Deus deu 100%? 100%. Jesus Cristo, quando morreu por nós, ele deu alguma fração ou ele se deu por inteiro? E não pense você que não sofreu por causa disso. Getsemane, sofrimento, cara inteligente, homem andando na face da terra, ele lembra e fala assim: cara, eu vou morrer como ladrão. Meu Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa situação é tenebrosa, isso está me assustando. Contudo, não se faça minha vontade mais. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu? Morreu. Festa, morreu. Terceiro dia, ele ressuscita. Porque o que ele deu, foi lhe dado. Sacou? Ele deu a vida por nós, e a vida foi devolvida por Deus, e hoje nós temos a vida de Jesus Cristo. Princípios que nós estamos tentando ou não? Princípios que estão sendo tirados da nossa vida. Princípio que Satanás, sutilmente, ele tem tirado da nossa vida. Por que Jesus ensina isso? Jesus ensina que aonde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E veja como que isso é uma coisa tão interessante. Se você nunca aplicou em bolsa de valores, você não tem o hábito de consultar bolsa de valores, porque lá tem pregões, né? O pregão, que é diário, ele sobe e desce, você compra uma ação por X, lotes de não sei quantas ações, e daí você fica esperando aquilo lá, e conforme a movimentação do dólar, conforme o comércio no mundo inteiro, aquilo pode aumentar e aquilo pode diminuir. Talvez você nunca ouviu falar em bolsa de valores, talvez você nunca comprou. Se um dia você receber uma grana e você for pagar uma consultoria, aí o cara fala, a melhor aplicação hoje seria a terra. Se você não comprar a terra, você aplica na bolsa. Aí ele vai te mostrar, aí ele fala assim, então, aí você fala, eu vou comprar X ações de tal empresa, beleza. A partir daquele dia, você começa a ver o pregão todos os dias. Porque você se preocupou com o seu dinheiro. Então, aonde está o seu tesouro, também está o teu coração. Repita, onde está o meu tesouro, está o meu coração. Você quer o seu coração no reino de Deus? Coloque o teu tesouro no reino de Deus. Você percebeu? Se você quiser o teu coração no reino de Deus, coloque o teu tesouro no reino de Deus. Mateus 6:21. Disse Jesus, pois onde estiver o teu tesouro, também ali está o teu coração.
O padrão é Cristo, Ele é o nosso modelo. Nosso desejo é nos tornar semelhante a Ele em tudo. Presta atenção nessa estatística que eu vou te falar agora. A palavra crer é usada na Bíblia 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes na Bíblia. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar, o verbo dar, é usado 2162 vezes na Bíblia. Você percebeu? Sobre o que nós falamos? Amor, crer, orar e amor. Os três juntos não dá a palavra dar, que é usada na Bíblia. Porque o maior princípio de dar aconteceu com Deus. E desde o começo Deus deu. Deus criou a terra, nos deu. Aí Deus criou o jardim, colocou Adão e Eva lá em cima, os deu. Pela desobediência, e tão somente pela desobediência, eles perderam. Todos perderam. Aí você fala, pô, pastor, que ferro, hein, irmãos? Os caras lá, milhões de anos atrás, se ferro, nós estamos pagando até hoje. Só que um homem também nos retornou de volta a Deus, que se chama Jesus Cristo, e Ele se deu por mim e por você, e por isso que nós temos comunhão hoje com Deus. Amém? Você sabe como é que a gente pode mudar a nossa vida? A gente pode mudar a nossa vida entendendo e praticando a palavra de Deus. Esse é o cerne dessa mensagem. É uma questão de coração. Nos verbos que lemos, nos evangelhos, se fala em julgamento, condenação, perdão e doação, você receberá de volta tudo aquilo que você entrega. Portanto, como a gente pode praticar isso? Nós podemos praticar obedecendo a palavra de Deus. Se nós obedecermos, o poder de Deus virá sobre as nossas vidas. Crê nisso? Presta atenção em certas coisas que são interessantes. Na correria que nós estamos vivendo, todos nós, né, estamos vivendo assim num tempo muito corrido. Mais uma vez eu vou te lembrar, se você é daquelas pessoas que fala que o dia é curto, você está falando que Deus é mentiroso. E Deus não mente. Aliás, foi um dos primeiros versículos que nós lemos. Ele não mente e não engana. Nós estamos hoje todos atrapalhados porque nós somos desordenados. Porque nós temos dificuldade em obedecer. Quando nós aprendermos o que é obediência, e se eu lembrar para você, essa tal de desobediência foi o princípio de toda a destruição que nós temos na vida. Viu? Só que nós não estamos mais prestando... Viu? Eu tenho me preocupado muito porque nós não estamos mais preocupados em obedecer. Eu acho que na tua igreja lá no Éden deve estar mais fácil, Alessandro. Top. Sabe por quê? É difícil nós obedecermos. Por exemplo, você presta serviço a uma empresa. Está lá trabalhando. Aí o patrão fala para você, olha, eu quero que você pegue essa câmera e coloque aqui. Já tem uma câmera aqui que o Zé está filmando. Mas ele fala, o dono fala, eu quero que você ponha a câmera aqui. Aí você vai falar assim, não vou pôr. Ali já tem uma. O cara não mandou você pôr? Por que você não põe? Porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. E deixa eu lembrar uma coisa para você, nós que prestamos serviço, inclusive eu, né? Sabe que esses dias eu fui pedir férias. Entrei no e-mail, férias@vainocel.benção. Aí eu não recebi resposta. Aí eu continuei trabalhando. Mas por quê, né? Vai que dá justa causa. Você já pensou levar justa causa do céu? É ferro, né, mano? Aí ia ferrar. Sabe por quê? Porque todos nós devemos obediência a alguma coisa. Você presta um serviço, tem gente que não melhorou a vida profissional ainda porque não sabe obedecer. Quando você não sabe obedecer, você nunca vai poder mandar. Viu? Entenda isso. É hierarquia que se chama isso. Se tiver alguém que mande, obedeça, não discuta. Que você pode ter uma visão das coisas, mas quem está acima de você tem uma visão maior. E ele é quem manda, você só obedece. Deus chegou para Adão, fez... Irmãos, presta atenção. Deus fez tudo. Bicho, toma conta aí do bagulho. O nome das coisas. Tá? Toda virada de dia, Deus. Tem ideia de quem eu estou falando? Yeshua descia lá.
O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, descia e trocava ideia com o pessoal. E aí, Adão, como é que tá o bagulho? Adão, bem, tá bom. Descobriu um negócio que chama borboleta, depois descobriu uma que chama tartaruga, aí ele pôs a tartaruga em cima do poste. Essa semana eu vi que tem um candidato, o cara fala assim, tal candidato parece uma tartaruga em cima do poste, né? A gente não sabe como chegou lá, mas também não vai sair de lá, vai ficar parado. Aí Adão pôs o nome da tartaruga. Aí Deus vê que ele está sozinho, cria ali a ajudadora, né? E deixa os dois lá. E a obrigação do Adão era disseminar a ordem que Deus tinha dado, porque Deus era o dono, Adão era o gerente do jardim. E a Eva para ajudar o Adão a gerenciar. Ó, Deus falou para a gente comer de tudo que tem aí, velho. Menos um bagulho que está lá no meio, que lá não põe a mão, que ele falou que não é bom. Aí vem Satanás incorporado em uma serpente, porque Satanás não se materializa, viu? Tem pessoas que têm a visão espiritual um pouco mais aguçada, conseguem enxergar algumas coisas, sentir o cheiro. Mas se você vê demônio, você também tem que ver anjo. Pessoas que só vê demônio já estão com o pé no inferno, presta atenção. Aliás, nós temos que ver mais anjos de Deus, né? Gostoso ver essas. Não é todos que têm, algumas pessoas têm esses. Aí, o demônio, Satanás, capeta, do jeito que você conhece ele, já te falei, ele só não chama Lúcifer, viu? Pelo amor de Deus, não chama o cara de Lúcifer, que isso já foi o nome dele, não é mais. Viu? Ele vai e incorpora na serpente e vai trocar uma ideia com a Eva. Algumas linhas teológicas falam que foi 1 ano e meio conversando com ela, todo dia, viu? Come. Eva, não, falou que não. Aí ele falou uma palavra mágica que eu não vou falar para vocês, o que ele falou para ela comer. Falou assim, come que emagrece. Aí a Eva, aí houve a desobediência. A desobediência tirou Adão e Eva do jardim. Na saída do jardim apareceu a morte. Se você ler a Bíblia cronologicamente, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 3, era tudo criado por Deus e tudo bom. Tudo. Tem lá uns versículos lá do capítulo 2, e isso era perfeito aos olhos de Deus. Isso pareceu bom aos olhos. Tudo que Deus criou foi perfeito. A desobediência destruiu. Da desobediência veio, nós temos que suar para comermos, mulher ter dor para ter filho, e quem é mulher sabe o quanto dói um parto normal. Nós hoje temos que enfrentar a morte, e não pense que a morte é uma maldição, a morte foi uma bênção que Deus criou para nós. Porque se nós vivêssemos eternamente e não nos convertêssemos, nós iríamos para o inferno eternamente. Deus está querendo nos resgatar de volta e deu Jesus. E Jesus quebrou a maldição da desobediência. Presta atenção, Jesus quebrou a maldição da desobediência. Em 2 vezes eu vou te lembrar bem rápido que eu quero voltar a falar de 5 pontos importantes, 5 princípios que está no livro de Deuteronômio para a gente já encerrar. Eu vou terminar antes da meia-noite, em nome de Jesus. 3 só gostaram, o resto quer ir embora mais cedo mesmo, né? Se fosse para ficar vendo Fantástico, não falava amém. Ah, você quer ver os cavalinhos? Segue o líder que está tudo certo, irmão. Não vou falar disso hoje também. Jesus quebrou em 2 vezes, quebrou o princípio da desobediência. Primeiro, em Mateus 4, quando Satanás vai insurgir contra Jesus, porque Satanás também não sabia quem era Jesus, presta bem atenção, essas coisas estavam ocultas. Jesus se manifesta, ele não sabe quem é o cara, se é mais um profeta que está vindo, ele não tinha nem ideia que era o Filho de Deus que estava ali. Aí ele, muito do sem vergonha, vai lá e conversa com Jesus e faz algumas propostas para Jesus. Todas propostas bíblicas. Nem tudo que vem da palavra de Deus pode ser bênção na tua vida, principalmente se for um texto sem contexto. Texto sem contexto vira pretexto para heresia. Você entendeu o que eu te falei? O que ele falou para Jesus? Se me adorares, lhe darei tudo isso. Se você pular daqui, Deus falou que põe anjo. Aí o que Jesus falou para ele? Está escrito. A resposta que Jesus deu, falou como? Está escrito. Está escrito isso, está escrito aquilo, porque Jesus se baseou no protocolo. Deixa eu lembrar hoje de você, Bíblia é um protocolo. Tudo que você precisar para ir para o céu está aqui, não tem novidade para ninguém. Jesus não abençoa mais os da América do Sul do que os da América Central, nem da América do Norte. Jesus não abençoa mais as Américas do que a Europa.
Jesus não abençoa mais as Américas, a Europa e menos o continente velho. Não! Todos somos iguais na presença de Deus. E todos, se nós entendemos a obediência, nós seremos abençoados. Então Jesus lá, quando Satanás veio para cima dele, que ele não sabia quem era, Jesus matou ele na palavra. Lá no Getsemane, de novo, ele viu que a coisa estava ruim para o lado dele, que ele ia sofrer, mas ele negou a si mesmo e obedeceu até a morte e morte de cruz para nos dar a vida. Você sabe por que hoje nós estamos tão enrolados? Porque não estamos mais obedecendo. Eu e você somos tendenciosos a não obedecer. Eu e você somos tendenciosos a acreditar em qualquer desgraça, menos na palavra. Se aparece um ator doado, falando qualquer besteira, você, em vez de consultar a Bíblia, você acredita no cara. Tem pessoas, irmãos, demônio usa pessoas. Demônio fala através de vidas. Ele não tem a permissão para se materializar aqui na nossa dimensão. Ele tem que usar o corpo de alguém. E quando ele usa coisas para insurgir contra o poder da palavra de Deus. Mas nessa noite, eu quero explicar para você o plano perfeito que Deus abençoou a terra. Sabe por quê? Na terra não precisava ter pobreza. Na terra não precisava ter miséria. A terra, Deus quando criou, fez tudo perfeito. O problema foi a contaminação no coração humano, no coração egoísta do ser humano após a queda. Isso abriu um precedente de desgraça. Mas nessa noite eu vou compartilhar 5 princípios, que está em Deuteronômio capítulo 15. Vou ler o versículo 7 e 8. 4 e 5, 7 e 8, para que você entenda o que nós vamos fazer. Isso. Presta atenção. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando como herança, para que dela tomem posse, e ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje estou lhe dando. 7 e 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer uma das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste liberalmente ao que precisar. Amém? Era para ter pobreza? Não. Era para ter miséria? Não. Tudo isso Deus está avisando as pessoas para não ter. Para não ser egoísta e nem ser miserável. Eles têm um costume deles até hoje, que no 7º ano, a partir de uma certa data, é um ano que eles não usam mais a terra para plantar, porque a terra tem que se regenerar. O 7º ano é o ano do perdão. Quem estava devendo para uma pessoa, vai lá e explica por que estava devendo, a pessoa perdoa. Se a pessoa não perdoar, é Deus quem julga a pessoa. Você está prestando atenção no fato de dar o que é? E quando quem não pode pagar for uma coisa justa, Deus retribui para aquela pessoa que emprestou e a pessoa não perde nada. Porque Deus é o agenciador dos dois. É Deus que faz o equilíbrio da terra. Porque tudo o que você tem vem da terra. Não sei com que você trabalha, mas presta atenção. Faça uma análise de onde vem o teu dinheiro. A matéria-prima saiu da terra. Qualquer coisa que você faça, a matéria-prima saiu da terra, então é Deus quem te deu. Você fez por merecer o teu salário, porque você troca horas por dinheiro. Uma relação trabalhista é essa. Você troca horas, você dá as suas horas para a empresa fazer, para a empresa formatar, para a empresa criar, depois ela vende e te paga e tem o lucro dela. Mas tudo vem da terra. Sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Nós vamos falar sobre um coração egoísta, coração ansioso, coração generoso, um coração agradecido e um coração primiciador. Presta atenção como a gente lida com um coração egoísta. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Presta atenção. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento íntimo. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. Não quer ajudar o meu irmão pobre?
ele poderá apelar ao Senhor contra você e você será culpado por esse pecado. Porque o egoísta quer as coisas só para ele, mas existia uma lei, tinha uma regra. Não era como todo mundo achava, ou todo mundo dava palpite, a coisa é extremamente ordenada. E Deus dava essa ordem para as pessoas. Aí você fala, pastor, é Velho Testamento, então tudo bem, então vamos para o Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Quando nós falamos da pessoa não perdoar a dívida, a pessoa está com amor ao dinheiro que ela tem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quem é egoísta sofre. Para você não reclamar da sorte, 2 textos do Novo Testamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Prestou atenção nisso? Desde o Velho Testamento, o ensinamento é dar. Dar. No Novo Testamento nós falamos muito em plantar e colher. Você prestou atenção na ligação que tem essas coisas? Tudo você se desprender. Porque o grande problema é que quando nós, por exemplo, eu já tive casos já na vida, que a coisa chega num ponto que eu falo assim, Deus, dei de oferta. Dei de oferta. A pessoa não quis pagar. Aí Satanás quer criar uma situação na nossa vida para a gente tomar as atitudes. Quando eu vejo que a coisa perdeu o eixo, eu falo assim, Deus, está de oferta para o Senhor. Porque aquilo que me tiraram injustamente não vai me fazer falta. Porque Deus não vai me desamparar e nunca Deus vai me deixar. O egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. E aqui Deus está alertando o seu povo para não se apegarem a isso. Para ser generoso como Ele é. Deus criou o dar para o nosso bem. Porque o dar tira o egoísmo dos nossos corações. Em Gálatas 5:20, egoísmo está relacionado com os frutos da carne. Traz contenda, traz ira. E muitas vezes nós esquecemos de ler a palavra com mais intensidade, ou ler a palavra com mais arrojo, ou ler a palavra com mais respeito. E se você não tiver possuído pelo Espírito Santo, você está possuído por um demônio. E não existe a terceira via. Ou obedece e tem o Espírito Santo, ou não obedece. Na maioria das vezes nós queremos ir pela nossa cabeça. Deixa eu só te lembrar que a cabeça de um ser humano, sem a escolha do Espírito Santo, é uma cabeça endemoniada. Amém? Ninguém ri nessa hora, né? E não adianta se benzer e falar, eu não sou assim. Até eu que sou bonzinho sou assim. Imagine vocês que são ruins. O egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. Segundo ponto, coração ansioso. Vou ler em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Amém? Ser generoso, não ter peso para fazer as coisas. Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Parte A do versículo. Por que muitas vezes a gente não é dizimista? Por que muitas vezes a gente não é ofertante? Que a gente tem medo de dar hoje e amanhã não ter. 2 problemas sérios dessa mensagem é o seguinte. Primeiro, o egoísmo. E depois a ansiedade. Eu sempre tenho falado, e hoje quero repetir mais uma vez, que eu acho isso de suma importância para o nosso intelecto entendermos todo o movimento que acontece e é onde nós estamos na história da vida. As coisas do passado nos levam a nos tornarmos pessoas pessimistas. O passado nos leva a nos tornarmos pessoas tristes.
Um dos maus do século, qual que é? Depressão. Depressão é algo intimamente ligado ao passado. Tem gente que você vai conversar, pastor, 1912, dia 3 de março, 2 horas da tarde. Ansiedade é a preocupação com o... Não, eu hoje não vou dar para Deus porque vai me fazer falta. Esquecemos que lemos na Bíblia que o Senhor não te deixará e não te abandonará. Li no começo dessa mensagem que ele não mente e ele não engana. Li agora no Novo Testamento, não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal e amanhã Deus vai prover na tua vida, ponto. O que nos leva a ficarmos então nessa situação? Ficamos nessa situação porque nós somos pessoas que não estamos vivendo o dia a dia. Deixa eu te explicar uma coisa muito profunda. Talvez isso vai tirar um nó da tua vida. Tanto o egoísmo e a depressão nos leva para o passado, como a ansiedade para o futuro, só tem um sentido isso daí. Acabar com o nosso dia a dia. Porque o passado já foi, o futuro eu não alcancei, eu tenho que viver agora, nesse momento. Agora, 20 horas e 10 minutos, eu tenho que viver agora. Eu tenho que estar com o meu pensamento fixo agora. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Vou louvar a Deus, vou cantar, vou ser feliz que amanhã um dia vai vir, vai ser um dia abençoado. Se você não vive agora, você está morto. Quantas pessoas que não têm mais nada na cabeça, o que eu vou fazer amanhã, viu? Você vai fazer amanhã o que você plantou hoje. Eu não plantei nada, amanhã você não tem nada, ponto. Aí vai chegar para Deus, Deus, o que eu faço? Aí Deus vai falar, Deus vai usar um pastor para falar com você na hora, sei lá o que vai acontecer. Mas o problema é que hoje a gente planta, se você não planta, você não tem. Se você não planta, você não tem, ponto. Deus não tem dó de ninguém, pelo amor de Deus. Dó é princípio de desobediência, dó é princípio de injustiça. Quando devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deverá trazer aflição nem ansiedade no nosso coração. É esse texto aqui que eu não relacionei para eles. Deixa eu ler para você. Está no livro de Salmo. Fica quieto aí, mano. Esse celular é igual a Miriam, rapaz. Ninguém manda. Baixei aqui. Livro de Salmo. Sai daí. Salmo 24, presta atenção. Quando nós devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deveria trazer aflição nem ansiedade para a nossa vida. Presta atenção. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando você traz um dízimo, quando você traz uma oferta, você está devolvendo para Deus aquilo que é dele. Então hoje nós vamos ter um compromisso. Quando alguém perguntar assim, você paga dízimo? Você fala, não, eu devolvo aquilo que é de Deus. Eu não pago dízimo, eu devolvo aquilo que é de Deus. Porque tudo que eu dou a ele não pode me causar aflição. Tudo que eu dou a ele não pode me causar ansiedade. Só ficamos ansiosos após entregar algo que pensamos que aquele bem nos pertencia. Sendo que, na verdade, o dono de todas as coisas é Deus. Repito, o dono de todas as coisas é Deus. Eu não sou dono de nada. Sabia que você não é dono da tua casa? Passa 5 anos sem pagar IPTU. Você não é dono do teu carro. Fica sem pagar IPVA e pega uma fiscalização da Secretaria da Fazenda na estrada. A Polícia Rodoviária... A Polícia Rodoviária não pode prender o teu veículo por falta de pagamento de IPVA, mas pode prender teu carro por falta do licenciamento. Mas se tiver um comando da Receita, da Secretaria da Receita, eles prendem teu carro. O carro também não é teu. A vida é tua. Você está percebendo que a gente se desgasta por um monte de coisa que não está na nossa mão?
E Satanás, aliás, no Velho Testamento, o livro de Osés, ele fala o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E você percebeu que aquilo que nós temos, presta atenção, aquilo que nós já temos prometido para nós, que é a vida eterna, voltar para o Éden, voltar a viver com Deus, isso ele está fazendo de tudo para que a gente não entenda e não se preocupe com isso. A gente está preocupado com coisas terrenas. Quantas famílias que estão hoje arrancando cabelo porque os filhos já casaram? Ah, estou preocupado. Né, Miriam? Estou preocupado com a Aline. A Aline já tem 27 anos. Larga essa menina, cuida de mim que estou velhinho. Isso chama ciúmes. Você percebeu que Satanás consegue entrar na nossa mente e tirar o foco da nossa atenção daquilo que é precioso para nós? E nós estamos correndo e nos desgastando com coisas extremamente terrenas que não pertencem a nós. Está sobre os nossos cuidados por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque tudo que nós temos aqui é passageiro. Tudo que nós temos aqui é passageiro. A nossa esperança é um dia permanecermos firmes na presença do Senhor, esperar Jesus Cristo vir buscar a igreja. E nós sermos devolvidos para Deus. Já cansei de falar, Jesus Cristo é o facilitador. Ele veio e se fez como homem para quebrar a maldição da desobediência. Lembra disso? É mais um texto que a gente pode pôr lá naquela mensagem. Jesus Cristo veio para quebrar a maldição da desobediência. Porque ele, como homem, foi obediente a tudo, inclusive até a morte de cruz. Está lá em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Naquele momento ele se humilhou. Ele falou, tá bom, de boa eu vou ficar. A obediência trouxe a vida de volta para ele. Está querendo coisas de volta que nós perdemos? Comece a ser obediente. Tem gente que perde casamento porque é desobediente. Tem gente que perde emprego porque é desobediente. Tem gente que perde filhos porque é desobediente. Se formos falar sobre educação de filhos, que hoje está um caos. Sabe qual que é o maior ensinamento que se dá para filho? É de boca fechada com atitudes. Mas muitas vezes os pais gritam, os pais mentem, os pais brigam e depois não quer que o filho saia daquele jeito. Vai sair que nem a tua cara, que nem o teu jeito. Não sei se você sabe disso, mas a psicologia explica que até 7 anos a criança absorve tudo. As professoras, né, Fabi, que o diga na sala de aula. Depois quer que os professores eduquem. O professor leva cultura para o teu filho. Educação vem de dentro de casa. Quer ter um filho abençoado? Seja você abençoado. Mostre para ele o que é ser abençoado. Ponto. Eu e a Miriam nunca tivemos problema de trazer nossas filhas para a igreja, porque sempre nós éramos os primeiros a chegar. Isso eu ainda não era pastor. Era o primeiro a chegar, abrir igreja e fechava igreja. Minhas filhas vinham comigo. Em casa é 3 mulheres. Nós tínhamos apenas um carro. E ruim ainda, que tinha que andar devagar, porque se corresse caía pedaço. Um dia perguntaram para nós, Alessandro, se era uniforme que a gente usava. Não era, a gente só tinha aquela roupa mesmo para ir para a igreja. Uma calça azul marinho com uma camisa, que nem era camisa de marca ainda, tadinha. Ah, isso aí é uniforme do louvor, não é, eu só tenho essa roupa. Mas ia limpinho, a Miriam todo dia que eu chegava do culto lavava, passava. E aí as pessoas... E ainda profetizavam que ia melhorar a situação, né? Então minhas filhas nunca tiveram problema de vir para a igreja. A Miriam sempre começava a dar banho nelas às 4 horas da tarde. O culto era às 7, mas às 4 tinha que arrumar. Porque é um tal de tomar banho, tinha que pentear o cabelo das meninas, prender, passar perfume, ver o batom, né? Porque ver a unha se está pintada, ver a sobrancelha se está arrumada, irmãos. E o homem, em 7 minutos está pronto, né? Não é todos assim, Fabiane? Não. Então temos que orar para essas coisas aqui. Eu hoje falei, Miriam, vamos. Aí eu falei, então vai para o banho que hoje a gente vai só com o carro. Tá bom, então vamos. Aí deixei, aí eu vi, fui tomar banho, Miriam, vamos, pera aí que eu estou me arrumando ainda. Mas tudo isso é exemplo. Você quer teus filhos seja uma bênção, seja você uma bênção na presença de Deus. Teus filhos serão aquilo que você for. Então, nós pensamos que muitas coisas nos pertencem, e na verdade todas as coisas pertencem a Deus. Primeiro foi um coração o quê? Egoísta, depois um coração ansioso. Vamos falar sobre coração generoso.
Deuteronômio capítulo 15, versículo 14. Isso. Dá-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor lhe tem dado. Deuteronômio 15, versículo 14. No Novo Testamento, o texto é assim, Mateus 5, 42. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Porque Deus está querendo que você seja uma pessoa generosa. Porque a generosidade a gente recebe de Deus. Deus quer que sejamos generosos. Sabe por quê? Porque nós nascemos egoístas. Mas Deus quer transformar a nossa vida. No critério de dar, Deus foi o primeiro. Ele já nos deu tudo. Você quer ver uma coisa muito perto aqui da nossa realidade? Quem é pai e mãe aqui e tem filho pequeno ou já teve filho pequeno? A vergonha, o mico da sociedade é o seguinte: vai um casal amigo teu, com os filhos da mesma idade, daqui a pouco vem o filho do teu casal chorando porque teu filho pregou a mão na orelha porque pegou um brinquedo. Ou eu estou mentindo? Menina tem lá as caixas dela cheias de boneca. Às vezes nunca viu aquela boneca. Chega uma menina lá na casa dela, mais ou menos da mesma idade, vai na caixa, pega aquela boneca. A tua filha quer brincar com aquela boneca naquele dia. Sabe por quê? É egoísta. Criança, eu sempre falo isso aqui para você. Pegue uma criancinha de meses, é um parto para você ensinar a criança a beijar. Ela dá narizada, ela lambuza você, mas marca, ela te dá um tapa na cara. Irmãos, nós somos ruins na nossa essência, esqueceu? O pecado entrou, nós somos criaturas ruins. Éramos perfeitos até o pecado do Éden. Depois do pecado do Éden, antes de Jesus Cristo, nós somos pessoas ruins. Somos pessoas egoístas, não gostamos de dar, achamos que é nosso. E Deus está querendo que sejamos pessoas generosas. A pergunta que Deus fala para nós hoje, depois dessa comparação com as crianças e com os brinquedos, Deus olha para os seus filhos adultos e pergunta assim: quando você vai crescer para ser generoso como eu? E você responde essa pergunta para Deus, dentro da tua intimidade, por favor. Não estou te pedindo nada, até agora eu não falei de valores. Falei? Alguém ouviu falar de dinheiro? Falei sobre dízimo e sobre oferta, que isso não tem valor. Isso é do teu entendimento. Mas Deus está perguntando hoje para você: quando você vai crescer para ser generoso como Deus é generoso? O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. A generosidade não é apenas suprir a necessidade do povo de Deus, mas é também ser abundante no compartilhar das muitas graças que Deus tem dado às pessoas. Amém? Falar sobre um coração agradecido. Está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 15. Lembre-se que você foi escravo no Egito, que o Senhor, o seu Deus, te redimiu. E é por isso que hoje lhe dou essa ordem. Para nós sermos agradecidos, nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tirou. Quem nós éramos sem Jesus. No Novo Testamento, eu trago para você o texto que está em João 8,36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou e que sem Jesus nós não éramos nada, não tínhamos nada. Tem um texto também que está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 18, que diz assim: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor teu Deus o abençoará em tudo que você fizer. O Senhor nos dá, nós trabalhamos, nós ganhamos, chega na hora de nós darmos a Deus, nós queremos pensar que é nosso, aí nós não damos. Você está se sentindo prejudicado, ofendido e ferido? Libere-se dessas coisas. Porque muitas vezes a gente não quer dar oferta, a gente não quer dar dízimo, a gente não quer perdoar, a gente não quer voltar atrás, a gente não quer ser simpático, a gente não quer dar nem bom dia. Às vezes a ruindade da nossa vida é tão grande que a gente não é uma pessoa abençoadora. Dentro de nós
existem certas coisas que nós tínhamos que repensar na nossa vida. Porque quando nós não somos agradecidos, Satanás, ele tem um grande trunfo contra as nossas vidas. E você sabe que tudo aquilo que a gente deixa de fazer hoje, vai lhe custar alguma coisa um dia. Tudo que você deixa de fazer hoje, vai te custar alguma coisa um dia. Você quer ver uma coisa que isso não é bíblico, isso é coisa pessoal minha. Eu detesto ir em asilo de velho. Aliás, asilo é de velho, né? Vamos ser redundantes. Detesto ir a asilo. Chega lá, e já fui um monte de vez. Me supero, vamos lá fazer a obra de Deus. Mas toda a história que eu ouço é a mesma. Eu tenho um filho que é médico, eu tenho um filho que é engenheiro. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Tem um filho que mora fora do país, tem um filho que mora em Araçoiaba, tem um filho que mora em Capela, tem um filho que mora em Osasco, tem um filho em São Paulo. E o velho está sozinho lá, e a velha sozinha lá. Aí a pergunta que eu quero fazer, que nós respondamos a nós mesmos, como que essas pessoas eram no seu dia a dia? Vou te responder. Se fossem pessoas boas, estava morando com a família. Quando se leva um velho para um asilo, é que ninguém suporta mais. O filho não suporta, a nora não suporta, o genro não suporta, a filha não suporta, os netos não suportam. Que faz tudo para ser o contrário de tudo. Quando você é uma pessoa generosa no seu dia a dia, você é uma pessoa boa, uma pessoa abençoadora, você está criando laços. Você está criando laços de família, você está criando laços de amizade, você está criando laços de bom relacionamento. Você nunca vai precisar morar num asilo, porque a tua família não vai deixar, porque você é uma pessoa agradável. Amém? Agora, a proporção de ser desagradável ou de ser desagradável é uma escolha pessoal. Você faz o que você quiser da tua vida. Só estou te avisando que se um dia você me ligar para ir no asilo te ver, eu vou falar isso. Você estava lá naquele dia, porque aqui você sabe que você entrou, está tudo registrado, né? A pessoa passou ali na porta, já sei que hora que entrou, que hora que saiu, se levantou para ir no banheiro. Porque tem gente que eu não sei, né? Eu acho que não tem banheiro em casa, só vai no banheiro na igreja. Para tomar água, então, também, não sei, rapaz. Parece comer o ovo o dia inteiro com sal. Tem criança que vem aqui e toma 4 litros de água. Eu falei, você não tem água em casa, filho? Então, tem tudo marcado. Aí eu vou pegar o meu tablet e falar assim, tal dia, irmão fulano de tal. Eu não vou pôr nome de Jorge. Não, porque o Jorge não vai morar no asilo. Você estava lá no dia 2 de setembro de 2018, eu preguei sobre tal coisa, e você ouviu que se você fosse chato, você ia morar no asilo. Bem feito, porque você está aqui, não vou nem orar por você. Vou embora. Você já pensou, Alessandra, a nossa responsabilidade de orar para pedir para Deus mudar a situação de uma pessoa que ela quis chegar naquela situação? E uns anos para cá, coisa assim, pastor, olha por mim, para que você quer que eu ore? Pastor, eu estou desempregado, tá, o que você faz? Tá, mas que profissão você tem a mais? Não só essa. Então, eu vou orar, Deus vai te abrir uma porta, vê se você entra nesse serviço. O salário que você ganha nessa profissão dá? Não dá. Então você tem que estudar para ir para uma profissão melhor. Eu estou falando alguma coisa anormal. É igual outubro, agora nós temos eleições. Dependendo quem colocar, o país vai melhorar, vai piorar ou vai estagnar. Se estagnar o jeito que está, nós estamos ruim. Está precisando de portas de emprego, está precisando de coisas novas aí para a gente alavancar de novo. Aí o povo todo vota em um candidato ruim. Aí vai orar para Deus, Deus muda essa nação. Aí Deus fala, filho, você tem o título. O que você fez com o teu título? Não tem escolhas. Então quando a pessoa vem perguntar para mim, pode pedir oração se você quiser. Só vou perguntar para que é. Se o Espírito Santo me tocar, não ora, eu vou falar para você, não vou orar sobre isso, porque isso daí é uma decisão pessoal. Se não a gente ora, não resolve nada, a pessoa não se corrige no erro dela, quer pôr o ferro em mim. Eu fui lá naquela igreja que o pastor não orou. Não, a oração dele não foi forte. Irmão, oração forte, você sobe aqui no palco,
Essa tomada aqui é 220, ó. Pega 2 ferrinhos e enfia nela. Porque você não pensa você que eu tenho superpoderes. Anda nisso. Se Deus me ouve mais do que você, é que eu converso mais com Ele. Ele tem mais o timbre da minha voz. Você sabe que você tem uma identidade e um timbre de voz que só você tem? Por isso que pode estar uma multidão orando. Deus consegue distinguir todas as orações. Quando nós estamos cantando, Deus consegue ouvir a voz de todos que estão cantando. Pode ser um barulho. Aqui, graças a Deus, não é barulho que a gente arruma as coisas para ser um som bom. Mas se você estiver numa grande multidão, todo mundo gritando, Deus ouve quem está clamando e Deus vê quem está dormindo. E o que estiver clamando vai receber. O que estiver dormindo vai ter mais sono. Só que o dia que Jesus voltar, você também vai ter sono. Aí você não vai ver Jesus voltar. E vai se ferrar. Não vem falar que é o pastor que está com problema. O pastor tem um problema sim, mas não desse nível. Porque nós não queremos fazer. E para mim, uma das grandes preocupações que eu tenho tido é essa. Quando nós não assumimos o nosso erro, nós não conseguimos nos corrigir. Porque, querido, a palavra não mente, Deus não erra. Amém? Você está prejudicado, ofendido, ferido? Libere perdão. Libere bênçãos. Seja generoso. Abra. Não precisa... Último tópico para nós já encerrarmos. Desenvolva um coração primiciador. O princípio da primícia da excelência é dar o melhor ao Senhor. Vou ler em Deuteronômio 15, versículos do 19 ao 21. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Olha o Novo Testamento que fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos a mesma intenção que Ele teve. Tudo que Ele fez por você, Ele fez o melhor. Viu? O ser humano, para Ele, foi a primícia das suas criaturas. Se você entender isso, e você entender que Deus merece o seu melhor, você vai receber o melhor de Deus, porque tudo que se planta, se colhe. Não estou falando de classe social. Não estou falando de etnia. Não estou falando de vida financeira. Estou falando para você. Quando você entender que quando você der o teu melhor, Deus vai te devolver o melhor, a tua vida vai mudar. Amém? Quando você lida com o egoísmo e a ansiedade, você desenvolve um coração generoso, agradecido e primiciador.